Saluton! É, eu fui obrigado a gravar esse vídeo porque eu quis fazer uma parte. Eu voltei a fazer o Duolingo de Esperanto, ficou bem bacana. Eu tinha me cadastrado em 2018, só que eu achei que ainda não estava legal. E agora eles fizeram muitas correções e aí eu entrei no grupo de, de- do pessoal que usa o Duolingo e eu acabei peguei um errinho lá, né? Mas que acaba confundindo muito. E aí nesse desdobramento desse erro, eu vi um outro post que eu já vou entrar lá. Eu só queria mencionar para vocês o seguinte: E. Cummings, né, um grande escritor, o Haroldo de Campos teve essa terrível tarefa de traduzir. Ele utilizava os trocadilhos, a sonoridade, o jogo de palavras, né, nos haikais, nos poemas, as coisas todas, dos trocadilhos, do jogo, do senso, né, de ritmo, da língua inglesa. O que o nosso grande escritor fez foi fazer uma adaptação, que eu particularmente não gosto, porque não tem nada a ver com Cummings. Ele usou uma ideia de Cummings e fez. Bom, pronto. Aí o nego vai entrar e falar, não, que ele era sensacional, que ele fez. Não. Ele tentou fazer, mesmo as pessoas que assistem Simpson, os Simpsons, percebe? É terrível, porque no começo eles falavam do American Way Life, não tinha como se achar graça no Brasil. O modo que passava o desenho, os diálogos, as coisas todas. Então, eu como esperantista, eu sempre encrenco um pouco com essas coisas. Eu não tenho que adaptar o modo de falar de português no Esperanto. O Esperanto serve justamente para isso, para eu dizer exatamente o jeito que está, não fazer versões. Todo esperantista sabe, mesmo um comentando, ele sabe que se eu pegar um texto em vietnamita e passar para o português, e depois eu pegar esse mesmo texto de português e passar para o vietnamita, não vai bater a compreensão. O texto vai sair diferente. Por quê? Porque são duas línguas irregulares. E você, como esperantista, você tem que saber que o Esperanto é a única língua regular que existe. Então eu peguei aqui, o rapaz, primeiro que ele colocou Kio, você tá cara, eu não sei o que é isso. Escreveu, não é nem crocodilar, né? Nem crocodilo. Tá em Esperanto e tá em espanhol. E ele colocou a foto do tererê, do chamate. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: os modos de dizer dos idiomas, eles têm uma peculiaridade. Quando eu falo mate em português, é muito vago. Você não sabe se eu estou falando do chá, se eu estou mandando matar. Não, se você não sabe se eu estou falando do jogo xadrez. Apesar do brasileiro falar eu tomo mate, antes do mate, em parênteses, está chamate. Porque a gente que é nativo da língua sabe que a gente está falando do chamate. Mas o estrangeiro não sabe. Então, aí o rapaz colocou aqui, o rapaz falou, qual que era o nome? Tu estas lavorto por mate. Aí eu colocou Mateu. Mateu é pronomo. Não é Mateu. Se você quiser falar mate, teu, pronto, todo mundo entende. Agora eu não posso usar o português para adaptar no Esperanto. Aí, lá no Duolingo, a questão dizia que lá knaboi chatas lá flavain floroi. Ou seja, em português, se a gente for falar que uma criança gosta das flores amarelas, eu estou apontando várias flores de várias cores para dizer das. Aí o rapaz colocou aqui, não, a preposição de, quer dizer, fica viajando. Primeiro que eu printei que estava errado, né? Via e lia tem diferença. E lá está errado, eu pedi que corrigisse. Porque confunde. Tanto é que em seguida apareceu a questão invertida e eu coloquei como estava ali e deu errado. Então eu printei as duas telas. Aí as pessoas entram aqui. O Michael. O Michael mandou para mim. En
en Esperanto la infuzaĵo de la planto Mateo nomiĝas simple Mateo. Kaj mate oni gajnas partion de ŝako. Eu às vezes eu fico aborrecido, porque quando você quer saber, quando você quer falar bem o inglês, você vai perguntar para um brasileiro ou para o inglês? Aí você vai falar, não, tem brasileiro. Não, não tem brasileiro. É o inglês que fala o inglês, porque ele sabe os modos de dizer, o jeito correto. Não o que ele acha. Então o americano vem falar que aqui a gente fala é Mateu. Não, não é Mateu. Mateu é um nome próprio. Já não chega a irregularidade do nosso idioma, do português? Para que então existe Esperanto? Para que não haja irregularidade. Para que as pessoas consigam saber exatamente. Ó, se você for remontar por que existe a comunicação entre o ser humano, no início era a necessidade de você viver em conjunto. Por isso que existe o idioma. Com o aprimoramento dos idiomas pelos povos, você começou a usar de maneira poética, de maneira filosófica, de maneira figurada. E aí colocou. Então, quando a pessoa... Ele colocou aqui que a preposição era ruim, que era melhor que o lá não tinha sentido na frase. Onde está aqui? Isso aqui aí acabou misturando esse do chamate, eu acabei pegando o bordão para poder colocar para vocês essa situação, para você não incorrer nesse erro. Você não precisa adaptar quando você está usando Esperanto. Você vai colocar exatamente em qualquer idioma como a pessoa falou. E se tiver neologismos, tudo, isso que é o maravilhoso do Esperanto. É isso que faz a gente lutar pelo Esperanto, praticar, passar. A tradução estava aqui, ó. Sua criança gosta das flores amarelas? Ĉu lia infano ŝatas la florojn flavajn? Lia? Sua? Não. Aí o rapaz perguntou aqui, kial bezonas tio? Eu coloquei para ele, oni devas legi atente. Ele nem viu que estava o erro ali. Então quem fez também lá no Duolingo, também não prestou atenção, né? Aí veio aqui uma linha. Aí eu printei aqui. Aí o Luiz colocou aqui, a preposição de, na tradução livre para o português, não é viável na frase. Sabendo que a língua simplifica ao extremo. Sua criança gosta de flores amarelas? Ĉu via infano ŝatas flavajn florojn? Sua criança gosta das flores amarelas? Ele colocou que estava certo. Ĉu via infana ŝatas la flavajn florojn? Ele colocou um X que está errado. Fica meio sem significado o lá. Caso a oração tivesse outra estrutura, seria melhor. Aí ele colocou la flavajn florojn via infano ŝatas? Não, mas ninguém fala assim no Brasil. As flores amarelas, sua criança gosta, é muito poética, é muito erudito. Isso aí deve ser da década de 10, década de 20, ninguém fala assim. E eu coloquei para ele que eu acho confuso esse negócio de ter que adaptar a maneira de falar em português para o que está em Esperanto. Então, quando você tem um curso que nem o do Duolingo, que eu acho sensacional, o excelente do Esperanto é traduzir exatamente o que está se falando no idioma de maneira regular. Quando você fala que você gosta, como eu falei, das flores, eu imagino a distinção das amarelas em outras cores, que senão você não falaria das flores amarelas. Ah, eu gosto das flores amarelas. Eu estou falando em relação às outras cores. Tem um monte de flor lá, azul, vermelha, amarela, preta. Eu falo, eu gosto das flores amarelas. Agora, você perguntar para mim, qual é a cor de flor que você gosta? Qual é a sua cor preferida? Eu vou falar, eu gosto de flores amarelas. Ninguém fala, eu gosto de flores amarelas. Então tem que a preposição de aqui. Então, além de ele estar fora do contexto do que a gente estava discutindo, ainda está ensinando errado. Ainda está dando errado. Por quê? Porque no Face você não consegue, pelo menos eu não consigo clicar, segurar, copiar e colar para as pessoas. Então, necrocodilo. Quando você está falando, mesmo que tenha um vocabulário menor, coloca no tradutor, pô. Depois corrige. Evita falar no seu idioma. E quando entra brasileiro, que a gente está falando, que eu coloquei aqui, aí eu coloquei tudo em português,
porque é meio complexo de falar e eu não sou tão avançado assim em Esperanto, porque eu pouco pratico, né? O Esperanto é tão regular que eu pouco pratico. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu devia me empenhar mais. Mas está aqui, quando se fala português, é claro que quem gosta de flores amarelas aponta ou não. Então você gosta das flores amarelas ou você gosta de flores amarelas. E o Esperanto vai exprimir, vai traduzir exatamente o que você exprimiu, sem adaptação, não precisa de adaptação. Aí ele colocou aqui, aí entrou o rapaz de lá, eu acho extremamente deselegante. Eu, por mais que seja um estudante de inglês ou de francês avançadíssimo, eu posso ter morado 50 anos na França, eu querer falar para o francês como o francês fala, sabe? Além de tudo é deselegante, porque é o princípio, né? Você vai me dizer que existe em inglês aqui, pedi para eles corrigir, que existe um americano que estuda na universidade, está fazendo universidade aqui e se empenhou mais que eu, que sou nativo em português, e sabe mais de português que eu, não duvido, pode ser, né? Mas o que as pessoas têm que saber é que é regular. Mateo, se você usar, pode ser usado. Ninguém vai falar, não, é Mateo, tá não interessa. A maioria das vezes, já me mostraram aqui, que foi o dilema do gaúcho. O primeiro registro que tem da palavra em espanhol, já que a parte espanhola do Oriente do Brasil, que fazia parte Uruguai, Argentina, aquela parte toda lá, eu vi no texto, estava escrito gaúcho, com H, que a gente usa no Esperanto. Não estava escrito gaúcho em espanhol. Aí você vai pegar a proporção de brasileiros que usam termos gaúcho, do argentino e do uruguaio. Argentina, Uruguai, desse tamanho, número de falantes. Então você tem que pegar o padrão da região de quem mais fala. Mas tem que ser preservado o jeito deles falarem. Só que eles não falam os gaúcho. E em Esperanto, o cara me botou a foto do Plena Ilustrita Vortaro, que está escrito gaúcho. Tá bom, mas eu não concordo. Pode estar escrito até no céu. Eu não concordo porque as pessoas não podem esquecer que você não pode abandonar o princípio do Esperanto. O Esperanto é uma língua clara e regular para a comunicação entre os povos. Eu não preciso fazer adaptação. Então, se eu for estudar o Esperanto vietnamita, o Esperanto português, não interessa qual o idioma que eu vou usar para estudar Esperanto. Cada um usa o seu idioma nativo para estudar Esperanto. É lógico que se eu pegar um método que é português Esperanto, para mim é mais fácil porque eu falo português. Para que eu vou inventar de pegar um método francês e Esperanto? Agora, se eu for estudante de francês também, é ótimo, porque eu posso usar para aprender o Esperanto na língua francesa, que vai me ajudar demais a entender o francês. Agora, se as pessoas tiverem essa postura de querer adaptar, o jeito fala, não. O que faz eu amar o Esperanto, eu acho que é o fundamento das pessoas que amam o Esperanto, é a clareza. Então, se eu falo, as crianças gostam de flores amarelas, e num texto poético eu colocar das flores amarelas gostam as crianças, o Esperanto vai dizer exatamente, poxa vida. Qual é o sentido de eu falar que a criança gosta de uma flor amarela para o estrangeiro? Na conversa coloquial, não tem porquê. Por que eu vou falar? As crianças gostam de flores amarelas. Aí a pessoa vai olhar para minha cara e vai falar, tá, e daí? Entende o senso? Agora, quando você quer exprimir, aí o cara em Esperanto ele vai entender. Ele falou que as crianças dele gostam de flor amarela. Pronto, eu não vou levar vermelha, eu não vou levar azul. Se eu quiser agradar a filha dele, pronto. Agora, por que ele escreveu que das flores amarelas as crianças preferem? Nessa maneira pouco usual, porque no Esperanto você vai pegar os modos de dizer dos idiomas. E no português a gente tem quase uma regra de você falar sujeito, verbo e predicado. Não entra, não, fala diferente, sim. Não, ninguém fala diferente.
Entendeu? O acusativo é justamente para não ter essa dúvida. O cachorro mordeu o gato. Em português, ninguém vai confundir, apesar de não estar claríssimo. 100% via de dúvida. Eu posso, de maneira poética, falar ao contrário. Colocar o passivo atrás do sujeito. É permitido, mas não é usual. Então, quando você coloca em Esperanto, larrundo, não sei se é mordis, mordeu o gato, lakaton, a gente sabe exatamente o que foi. Eu posso colocar lakaton, murdis, larrundo. A pessoa vai entender. Mas por que você colocou essa fora da ordem? Porque a pessoa, no idioma dela, ela usou uma figura de linguagem pouco usual. E essa que é a graça, de você, no Esperanto, traduzir exatamente o que a pessoa quis falar. Tá bom? Então, eu gravei por causa disso. Primeiro, os métodos eles têm que ser revisados, e eu parabenizo eles de ter a comunidade do Duolingo, o pessoal está sempre entrando, sempre. Você vai falar, poxa, Matias, só um errinho, não interessa. Isso atrapalha o andamento. É um errinho básico que não é de interpretação. Pode ser tipologia, pode ser... Passou batido, vai que seja. Mas não pode passar. Porque atrapalha o aprendizado. Via é uma coisa e lia é outra coisa. Então ele não pode dar certo ou errado, porque não tem porquê, porque está ensinando. Se eu falar errado aqui, você me corrige. Não há problema nenhum. Né? A gente tem que estar sempre... Não pode fazer como o Libra surdo-mudo, que o mudo faz assim que entendeu, para você não constranger, mas ele não entendeu porra nenhuma que você falou. Agora no Esperanto não. A gente está estudando, o cara fala, não é assim que se fala. É assim que se fala, assim que é usual. Por quê? Porque ele domina o idioma nativo dele. Então ele sabe os modos de dizer do idioma dele e o Esperanto vai passar para as pessoas o modo de dizer. Porque ninguém quer usar o Esperanto para saber que o vietnamita acha café bom. Não, é para entender o que o vietnamita raciocina, o que ele quer exprimir, quais são os sentimentos dele na fala. Percebe? Então, primeiro, tem que se corrigir, tem que ser atento nos métodos. É deselegante as pessoas que não são abertas a aprender com as pessoas que são nativas, que tentam passar o modo de dizer, o modo de falar, não só no dicionário, porque senão não precisava estudar. Você pega o tradutor tem tudo, só que ele já causou incidentes diplomáticos, né? Porque nem sempre o tradutor dá o modo de dizer. E o tradutor do Google, o Esperanto, é aceitável, muito aceitável. Muito aceitável. É bem preciso. Por quê? Porque a regularidade do Esperanto ajuda, né? Ajuda o tradutor. Quando eu falo casa, em português, é uma merda. Para, Cortana. Quando eu falo casa em português, fica vago, como todos os idiomas do mundo. O que é casa? Vai da sua percepção. Casa. Casa de botão, casa de combinar, casa de morar. Pelo amor de Deus, casa de combinar roupa. Em Esperanto não tem isso, por isso que nós somos esperantistas e a gente luta pelo Esperanto e a gente propaga, divulga o Esperanto e estuda o Esperanto, porque é regular. Eu não posso aceitar que as pessoas fiquem adaptando o modo de dizer para o Esperanto. Não tem isso. Então você tem que ser conciso, porque você atrapalha quem está começando. Né? Você pega um velho que nem eu, que não sou bom nem em português, não tem como você ser bom numa língua regular. Eu sou normalmente instruído. Agora, Esperanto não. Esperanto a gente quer falar o coloquial de maneira rápida, estudar bastante, para depois poder começar a usar a beleza do seu raciocínio na língua, para que outros povos entendam e não fiquem com essa barreira que existe no idioma. Você vai pegar versos da nossa língua portuguesa, poemas, contos, poesias belíssimas, que também existe nas línguas árabes, nas línguas orientais, mas você não tem acesso a essa beleza. Por quê? Porque você não sabe os modos de dizer, você não tem intimidade com a regularidade desses idiomas. O Esperanto serve para isso. O meu divers colora buquedeto é uma coisa mais sensacional do mundo. Recomendo para quem gosta de poesia, porque lá tem tradução do vietnamita,
russo, e ali está exatamente o que o poeta da língua nativa dele, irregular e lascada, e terrível de se entender, quis exatamente dizer e exprimir. Isso que faz a gente esperantista. Tá bom? Então fica a dica. Vamos tentar levar, não perder. Ficar discutindo diná, ri, essas coisas não leva a nada. Vamos estudar acusativo, né? Estas não tem, N, e pronto, vamos estudar, porque eu já deixei bem claro isso aí. Ou você está com dificuldade no seu idioma, que é normalíssimo, todo mundo tem dificuldade no idioma nativo dele, porque são línguas regulares, são línguas terrivelmente difíceis, mas o Esperanto não. Eu, se eu pudesse só falar em Esperanto e só pensar em Esperanto e sonhar em Esperanto, para mim era ótimo, que eu ia ser mais conciso. Tá bom? Fiquem bem. Abraço.